Você não procrastina porque é preguiçoso, você procrastina porque pensa demais. Estranho ouvir isso, não é? Durante anos repetiram que adiar tarefas é sinal de fraqueza, falta de disciplina ou desorganização. Mas essa explicação é confortável demais para ser verdadeira. Se fosse só preguiça, bastaria força de vontade. E se fosse só falta de método, um aplicativo resolveria. Mas a realidade é outra. Você já percebeu que consegue passar horas resolvendo problemas complexos no trabalho, mas trava completamente diante de uma tarefa simples, como responder um e-mail ou começar algo pessoal. O relógio avança, o café esfria, a culpa cresce e você continua parado. Aqui está a ironia. Nunca tivemos tantas ferramentas de produtividade e nunca procrastinamos tanto. Agendas inteligentes, alarmes, listas infinitas, métodos com nomes sofisticados. Tudo isso promete eficiência, mas falha no mesmo ponto. Ignora o funcionamento real da mente humana. A procrastinação não é um defeito moderno. Ela é uma resposta antiga a estímulos mal interpretados. O cérebro humano não foi projetado para lidar bem com tarefas abstratas, de longo prazo, sem recompensa imediata. Ele prefere o concreto, o rápido, o previsível. E quando você passa dos 30, a situação se intensifica. Mais responsabilidades, menos tempo, mais expectativas. Errar custa mais caro, fracassar deixa marcas mais profundas. Por isso hoje, a promessa não é motivação, é clareza. Você vai entender por que procrastina e como uma filosofia criada há mais de 2000 anos pode ser surpreendentemente prática para resolver um problema tão atual. Sem frases bonitas, sem entusiasmo artificial, só compreensão, controle e ação. Vamos desmontar a ideia mais comum sobre procrastinação. Ela não é o problema, ela é o sintoma. Sempre que você adia algo, existe um conflito interno acontecendo antes. Na maioria das vezes não é preguiça, é medo. Medo de errar. Medo de não corresponder às próprias expectativas. Medo de confirmar aquela suspeita silenciosa de que você talvez não seja tão bom quanto gostaria. Outras vezes, o problema é o perfeccionismo. Você cria uma imagem tão ideal do resultado que qualquer começo real parece inadequado. Então você adia, não porque não quer fazer, mas porque quer fazer do jeito certo. Do ponto de vista biológico, isso faz sentido. Estudos em neurociência mostram que tarefas vagas, complexas ou emocionalmente carregadas ativam regiões do cérebro associadas à dor e à ameaça. Sim, começar algo importante pode gerar uma reação parecida com perigo. O cérebro, sempre econômico, tenta evitar esse desconforto. E como ele faz isso? Procrastinando. Você não está falhando como pessoa. Você está reagindo como um cérebro humano reage quando percebe risco. Mesmo que esse risco seja apenas psicológico, o problema é que, ao evitar a tarefa, você reforça o ciclo. O alívio momentâneo confirma para o cérebro que adiar foi a decisão correta, e cada adiamento torna o próximo começo ainda mais difícil. É aqui que o estoicismo começa a fazer sentido, porque ele não tenta eliminar emoções. Ele ensina a agir apesar delas. A cultura moderna vende uma ideia sedutora. Espere a motivação. Quando você se sentir pronto, comece. Os estoicos pensariam exatamente o contrário. Para eles, motivação não é ponto de partida, é consequência. Ninguém acorda motivado para fazer o que é difícil, desconfortável ou incerto. A motivação aparece depois do movimento, não antes. Epicteto dizia que não controlamos o que sentimos, mas controlamos o que fazemos. Esperar sentir vontade para agir é entregar o controle da sua vida ao seu humor. E o humor oscila. Hoje você está disposto. Amanhã não. Se sua ação depende disso, sua vida se torna instável. Os estoicos chamavam isso de escravidão interna. Depois dos 30, você já sabe que não dá para contar com entusiasmo constante, mas também sabe que coisas importantes não podem esperar. Aqui entra um princípio central do estoicismo, a dicotomia do controle. Algumas coisas dependem de você, outras não. Você não controla sua motivação, seu humor ou o resultado final, mas controla sentar, abrir o arquivo, escrever a primeira linha. A procrastinação nasce quando você tenta controlar o que não depende de você. O estoico muda o foco para o ato presente. E antes de continuar, uma pausa rápida. Se até aqui esse vídeo já te fez enxergar a procrastinação de um jeito diferente, deixa o like agora. Isso ajuda o conteúdo a chegar em mais gente que precisa ouvir isso. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Aqui a proposta não é empolgar por alguns minutos. É construir clareza que dura. Agora vamos avançar. Os estoicos não falavam em produtividade. Falavam em ação correta.
A pergunta não era o que vai me trazer sucesso, mas qual é a ação certa agora? Aplicando isso à procrastinação, surge uma técnica simples e poderosa: reduzir a tarefa até que ela seja impossível de evitar. Não é escrever o relatório, é abrir o documento, não é treinar uma hora, é colocar o tênis, não é estudar um capítulo, é ler um parágrafo. O cérebro não resiste ao pequeno, ele resiste ao abstrato. Quando você reduz a tarefa, você elimina a ameaça percebida. A resistência diminui. O movimento começa, e movimento gera mais movimento. Esse princípio é profundamente estoico. Você não se compromete com o resultado final. Você se compromete com a ação presente. Ao fazer isso, você quebra a inércia sem exigir heroísmo. Não é força de vontade. É estratégia. Procrastinar é sempre negociar com o amanhã. Depois eu faço. Amanhã começo. Semana que vem será diferente. O estoicismo rejeita essa negociação. Marco Aurélio escrevia para si mesmo, lembrando que o futuro não existe. Só existe o agora. Quando você adia, não está descansando. Está empurrando o peso para o seu eu do futuro. E o seu eu do futuro será exatamente como você é hoje. Só que com menos tempo, o estoico entende que adiar não reduz o esforço. Apenas o acumula. E esforço acumulado vira ansiedade. A clareza vem quando você aceita que não precisa resolver tudo hoje, mas precisa fazer algo hoje. Outro erro comum é interpretar desconforto como sinal de erro. Se está difícil, algo está errado. Os estoicos discordariam. Para eles, desconforto é esperado quando você faz o que importa. A vida boa não é a vida confortável, é a vida alinhada com valores. Se você espera se sentir confortável para agir, vai esperar para sempre. O desconforto não é um alerta para parar. É um lembrete de que você está avançando. Aceitar isso muda tudo. Você para de lutar contra a sensação e passa a agir apesar dela. Os estoicos valorizavam a rotina porque ela protege a mente. Quando algo vira hábito, deixa de exigir decisão. E decisão cansa. Procrastinamos mais quando precisamos decidir tudo. A rotina elimina perguntas desnecessárias. Outro erro comum é o tudo ou nada. Ou faço tudo perfeitamente, ou não faço nada. Os estoicos rejeitavam extremos. Um dia imperfeito feito vale mais que um dia perfeito imaginado. E por fim, o lembrete final. Memento mori. Você vai morrer. Não é morbidez, é clareza. Quando o tempo se torna precioso, a procrastinação perde força. Não por medo, mas por lucidez. No fim, vencer a procrastinação não é sobre grandes gestos. É sobre pequenas ações repetidas. O estoicismo não promete facilidade. Promete controle. E controle é liberdade.